Grandes coisas o Senhor fez por nós, né, irmãos? Por isso estamos alegres. Glória a Deus. E graças a Deus, porque eu também recebi desses presentes, a gente recebe todos os dias, né? Como a irmã falou. Glória a Deus. O Senhor nos presenteia. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E disso eu tenho feito prova. Glória a Deus, a cada dia, dia após dia. Né? E como a gente está no mês, né, do Outubro Rosa, então aprova o Senhor que eu viesse trazer e compartilhar com os irmãos, né, das experiências que o Senhor me deu durante, e tem me dado, irmãos, ainda, né? Durante um ano em que eu passei, eu digo assim, pelo deserto, né? Mas glória a Deus, porque o deserto, irmãos, eu trago essa frase comigo, o deserto não é lugar de permanência, ele é lugar de passagem. Ali a gente passa para aprender, né? Então, e eu gostaria de citar o versículo, eu não poderia deixar de citar, né? Porque eu também venho representando o Ministério das Mulheres. Então, eu venho citar o versículo que nós estamos trabalhando durante esse ano. E que fez muita diferença na minha vida no decorrer desse tempo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela graça e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o versículo que o Ministério de Mulheres tem trabalhado esse ano, e que foi escolhido, né, durante uma reunião, e que eu tenho a plena convicção que não foi por acaso que ele foi escolhido, irmãos. Porque verdadeiramente eu tenho vivido isso, né? E eu venho de uma família, irmãos, que alguns irmãos que já havia falado isso, que eu venho de uma família em que a parte materna da família, as mulheres principalmente, têm sido muito afetadas por cânceres, né? Há menos de um ano eu perdi uma prima de Fundão, morava em Fundão. Bem nova, assim. E aí, irmãos, no decorrer desse tempo, passou um tempo, há 32 anos atrás, eu perdi uma irmã, e iria fazer 18 anos ainda. Depois de muito tempo que ela havia falecido, veio o câncer na minha irmã mais velha, câncer de mama. E aí eu falei, meu Deus, misericórdia, Senhor. E aí, irmãos, já tem 26 anos que eu estou aqui na igreja em Vitória. Quando aconteceu de aparecer o câncer na minha irmã mais velha, porque a gente já estava, por ter perdido a mais nova, né, a gente fica meio assustado com a situação, porque a minha irmã mais nova faleceu de um pequeno cisto que apareceu no pé, e aquilo virou sarcoma, que era câncer nos ossos. Então foi muito rápido. E aí, quando apareceu na minha irmã mais velha, irmãos, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu coloquei o joelho no chão, porque eu tinha, né, me convertido, e eu cheguei em casa, coloquei o joelho no chão da sala, e eu falei chorando ao Senhor, Senhor, essa maldição acaba aqui, em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida, nem nas minhas filhas, na minha família, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda essa maldição, em nome de Jesus. Aí, irmãos, quando foi o ano passado, aprova o Senhor que eu começasse uma saga dessa, né, de um ano, tempo muito curto assim, né, que ainda estamos finalizando o tratamento. Mas eu creio que a parte pior passou, em nome de Jesus. E um dia eu deitada, né, deitado do lado direito, eu senti um incômodo, uma dorzinha assim, leve, né? Não era uma dor, mas me incomodou aquilo. Aí eu falei assim, Por quê? Por ter a genética da família ser assim, todo ano eu faço meus exames, né, de vigilância mesmo, né?
de mamografia, né? Tudo certinho, todo início de ano. Quando eu não faço fevereiro, faço mês de março. E isso era o mês de março, início do mês de março. Primeira semana do mês de março do ano passado, para ser mais precisa. Aí, falei assim, misericórdia. Ali eu já comecei a me preocupar, entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque a gente sente, né, que algo não está certo, não está legal ali. Aí, e eu havia sido convidada, né, nessa mesma semana eu fui convidada para um seminário de mulheres, de uma congregação pequena, que tem no bairro da Penha. Eles são até vizinhos, né, o pastor de lá, né, o chamado pastor e a missionária, eles são vizinhos nossos lá. E ela me convidou para ir lá. Teria o seminário de mulheres. Foram dia 9 e 10 de março. Me lembro como se fosse hoje. Aí eu não estava nem com vontade de ir, irmão. Sinceramente, sabe quando a gente fica assim, acho que não vou não. Fica assim. Quando eu senti isso, aí logo depois, naquela mesma semana, eu falei assim, Graça, eu mandei mensagem para ela, falei, Graça, que dia que começa o evento na sua congregação? Ela falou assim, vai ser dia 9 começa, que o horário, ela falou, 19h30. Você vai? Eu falei, acho que eu vou sim. Aí fui, irmãos. Me lembro que eu cheguei até um pouquinho atrasada, rápido lá, e fui. Nesse dia, quem pregou, quem estava pregando lá, a mensagem foi lá no livro de 2 Reis 4, e falava da viúva e do azeite. Era uma moça muito jovem que estava pregando, bem jovenzinha mesmo assim. E eu me lembro, irmãos, que eu sentada, assim, congregação pequena, poucos membros, né? Eu sentada. No meio da pregação dela, ela olhou exatamente para mim e falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para você crescer. Aí, quando ela falou aquilo, a gente sente, irmãos, eu não sei vocês, mas a gente sente quando Deus está falando com a gente. Seja de qualquer lugar que a gente ouvir. Porque eu sou assim, seja uma ministração pelo rádio, pela TV, seja qualquer lugar, a gente sente quando Deus está falando com a gente. Eu sinto, nitidamente. Tá, no sábado eu voltei, sentindo o coração de voltar, eu voltei. Quando as irmãs do círculo de oração falaram assim, os nossos visitantes fiquem de pé para receber a oração, quem quiser oração pode ficar de pé. Eu me levantei. A primeira coisa que a irmã, quando colocou a mão em mim, falou, ninguém lá me conhecia, irmãos, que eu nunca tinha ido lá. Nem conhecia, né, os irmãos, os únicos que eu conhecia mesmo era o pastor e a missionária, que são vizinhos, mas ninguém sabia o que estava acontecendo, eu não havia falado para ninguém. Aí ela falou assim, quando ela colocou as mãos em mim, ela falou assim, que o Senhor repreenda esse espírito de enfermidade. E foi repreendendo, espírito de morte, foi repreendendo. Falei, Senhor, o Senhor está falando comigo de novo. Alguma coisa tem. E aí, quando eu senti, eu me lembro quando eu senti esse incômodo, como eu não havia marcado ainda, né, os exames, né, preventivos, né, no início do ano passado ainda, eu já marquei logo, agendei logo. Eu já faria tudo de uma vez, né? Já tiraria aquela dúvida da cabeça. Mas a gente sente que algo não estava bom ali, não estava... Algo podia acontecer. Aí eu fiquei assim. Quando eu chego aqui no domingo, irmãos, Deus usa o Ricardo. Ricardo pegou o microfone, veio aqui e falou assim, irmãos, eu estou sentindo no coração de fazer um clamor por pessoas enfermas, pelos enfermos. E ninguém sabia, irmãos, ninguém sabia que eu estava começando essa saga, sabe? E se você conhece alguém que está enfermo, vem aqui à frente, nós vamos fazer um clamor. Eu me levantei e vim. Falei, o Senhor está falando comigo de novo. E vim. E aí fizeram o clamor, né? Voltei para o lugar. E fui a consulta no dia marcado, né? Fui fazer tudo certinho. E aí já me deram os papéis para fazer, me deram a solicitação para fazer a mamografia. Aí, no dia 21/3, eu até anotei algumas datas para não me perder. No dia 21/3, eu fiz essa mamografia. E foi rápido, irmãos. Eu trouxe as datas para os irmãos verem que foi um tempo assim, rápido. Não teve muita demora. Porque hoje a demanda é tanto que eles correm, né? Para tentar fazer algo ainda. Então, dia 21/3 eu fiz a mamografia. Só que aí
saiu logo o resultado, eu agendei para entregar logo para o ginecologista, para ele olhar logo. Porém, pasmem, irmãs, fiquemos atentas. Isso não foi detectado na mamografia. Não foi, de maneira alguma, detectado na mamografia. Mas o médico sabia que o nódulo estava lá, porque ele havia examinado, e eu também sabia que alguma coisa tinha errado ali. O que ele fez? Me deu os papéis para ultrassonografia. Dia 10 de abril, eu já estava fazendo a ultrassom. E aí, irmãos, a fala da médica me deixou um pouco assustada. A técnica, né, que estava fazendo a ultrassonografia. Ela falou assim, tem um aqui maiorzinho, esse aqui você vai ter que fazer biópsia. E se eu fosse você, eu corria logo. Vai direto para o Santa Rita, porque lá eles são porta aberta. Não é mais não. Lá eles são porta aberta. Chegou lá, você já vai, agenda sua consulta logo com o mastologista, para ver, né, o que vai fazer. Aí, aquilo me deixou meio impactada assim. Pela fala dela. Pela maneira como ela falou. Não por ter ficado ansiosa, nem né, nada disso. Graças a Deus. E aí, eu fui lá, peguei o resultado do exame, porque sai na hora, fui no Santa Rita. Aí cheguei lá, quando eu olhei muita gente. Eu apesar de ter minha irmã que faz tratamento paliativo lá por muitos anos, né? Porque tem mais de 20 anos que ela faz tratamento lá. Eu não sabia como é que era o sistema direito ali, né? Então, aí eu fui me formar, a moça falou, não, você tem que vir cedo e pegar a senha. E aqui é só mesmo assim, mais caso confirmado. Eu falei, quer saber? Vou me acalmar, vou me tranquilizar e deixei, irmãos. Deixei, aquilo não me afetou assim de maneira que eu ficasse, vou morrer isso aqui, nada disso. Eu só simplesmente segurei na mão do Senhor. A verdade é essa, eu segurei nas mãos do Senhor. E Deus me sustentou o tempo todo, com paz no coração, com calmaria, para esperar tudo no tempo certo, no tempo dele. E aí, fui lá, marquei no posto de entregar, então, falei, não, então eu vou ter que entrar aqui pelo posto, não tem jeito. Fui de novo lá no posto, marquei para entregar a ultrassom para o ginecologista, para que ele olhasse, né, a ultrassom que ele havia pedido. Aí, realmente, pela ultrassom confirmou. E aí ele, rapidamente, já pediu que fosse agendado o mastologista. Né? E, para a glória de Deus, irmãos, ele já, quando eu vi, e foi muito rápido assim, já tinha marcado para o Santa Rita, direto no Santa Rita. E aí, no dia 4 de maio, eu já estava dentro do Santa Rita para a minha primeira consulta com o mastologista, com a médica, né, mastologista. Aí, nesse dia, como eu fui, né, eu e Deus, só não tinha levado acompanhante, porque eles só fazem os procedimentos se tiver acompanhante junto. Aí, ela falou assim, você trouxe acompanhante? Eu falei, não, porque a gente vai precisar de fazer um agulhamento. Um procedimento chamado agulhamento. Aí ela me explicou, né, que o agulhamento é tipo uma pistolinha, né, que eles tentam tirar o fragmento do nódulo, né, para, às vezes, não precisar de uma cirurgia à toa, né. Eles tentam se certificar com esse fragmento. Eles colhem com uma pistolinha, anestesiam, né, e com essa pistola, só faz um barulho muito alto assim. Eles tentam quebrar pedaço do nódulo e mandar para o laboratório, para se certificar que realmente é câncer ou não. Porque, de repente, corta a pessoa e não é, sem necessidade. Então, eles fazem esse procedimento antes, na mulher. Aí tá. Só que ela não conseguiu coletar nada. Nesse dia, ela não conseguiu coletar nada. Ela já sabia que ela só tinha conseguido tirar a gordura. Porque o nódulo estava grudado no nervo. No nervo. Aí, e não era assim, redondinho, como muito. Eu mesmo tinha essa imagem na minha mente, que seria redondinho. Não era. É uma coisa meio informe, dura. Aí ela falou assim, eu vou mandar esse material para o laboratório, mas mesmo assim, né, quando no dia que ela
falou que tinha que fazer o agulhamento, no dia da consulta mesmo, eu estava sem o acompanhante, então ela teve que marcar um outro dia, tá, irmãos? Aí eu levei a Dariana comigo, que foi minha filha, e aí nesse dia, então, a gente pôde fazer esse procedimento, realizar o agulhamento. Aí só que ela já agendou a primeira cirurgia para retirada total do nódulo, porque ela sabia que ela tinha coletado só gordura, então o resultado ia vir negativo. Aí, então, ela agendou a primeira cirurgia, e aí eu já levei a acompanhante, foi até minha cunhada que foi comigo nesse dia, né? Ela agendou logo, fomos, tirou esse nódulo totalmente, assim, era coisa pequena, de 1,2 centímetro, assim, né? Lá na medida deles. E retirou todo, aí mandou para casa e tudo, né? Passou todas as recomendações e mandou para o laboratório. E aí, irmãos, uma das experiências que eu me lembro de ter acontecido é que antes de eu fazer essa primeira cirurgia, e porque tiveram experiências, irmãos, eu vou compartilhar algumas que me marcaram muito durante esse ano que nós passamos por isso, né? Eu digo eu e minha família. Mas quando a médica agendou a primeira cirurgia, eu me lembro porque eu sempre gostei muito de participar assim online de congresso de mulheres, de ouvir ministrações. Eu sou dessa, né? Então, se eu estou na cozinha, eu estou ligado no louvor ali, na adoração. E eu lembrei de Ana Paula ontem, quando ela falou, realmente a gente chora e adora o Senhor ali. E não tem como ser diferente, a vida do crente é assim, né, irmãos? E aí, eu me lembro que Doreste tinha que fazer linguiça nessa época, né, por esses dias. E ele preocupado, porque tinha marcado a cirurgia, e aquele negócio todo. E aí eu estou vindo ouvir a ministração tão maravilhosa da pastora, né, chamada pastora lá, que eu estava participando online de um congresso. Aí eu sentei no sofá da sala, irmãos, e estou assim sentada ali. E Dório, eu percebi que ele ficou meio agitado. E ele andava, ele ia lá, ele abria a porta da sala e voltava, ia para lá. Eu tenho que fazer a linguiça, você tem que fazer a cirurgia, e não sei o quê, não sei o quê. E eu ali ligado no Espírito. Ligado no Espírito. De repente, irmãos, eu ouvi dentro do meu ouvido assim, eu falei com as irmãs em alto, maravilhoso som. Foi nem alto e bom som, não, foi em alto, maravilhoso som. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí eu só levantei a mão para ele assim e falei, Dório, em nome de Jesus, vai fazer a sua linguiça. Vai em paz, que Deus falou comigo aqui agora. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aí ele se aquietou. E eu continuei ligado ali no Espírito, em oração. Continuei ali em oração. E aí a doutora vai e agenda o dia de voltar. Né, ela já tinha agendado, eu fui lá na patologia, peguei o resultado da biópsia, desse nódulo que foi retirado. E levei lá para ela. Ela olhou e realmente confirmou o carcinoma maligno, né? Neoplasia maligna em grau 3. Estava no começo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estava bem no começo. E aí ela já agendou a segunda cirurgia. Ela falou assim, quando foi confirmado que ela marcou a segunda cirurgia já, ela falou assim, nós vamos ter que fazer uma raspagem. Como foi confirmado, eles fazem uma raspagem ao redor do local onde estava localizado o nódulo, para que não haja chance de célula nenhuma ficar ali, né? E depois espalhar. Então, dia 7 de junho, ela marcou a segunda cirurgia. Estava agendado para eu me internar no dia 7, e aí dia 8 eu saí do hospital. Aí eu fui para casa, irmã. Sabe quando você recebe uma notícia assim? Realmente é aquilo que eu esperava, foi confirmado. Eu só dei um sorriso para ela, né? Eu sorri para ela assim. E não... Sabe que você não senti nada? Não senti nada. Senti nada, eu só olhei para ela e sorri.
Então nós vamos ter que fazer uma raspagem, uma segunda cirurgia para fazer raspagem. Tá bom. Porque eu sou sempre meio assim, meio risonha, então eu não levo muita coisa assim aí. Aí cheguei em casa e ficou, aí falei com minha irmã, aí minha irmã, como já está há muito tempo nesse sofrimento, ela falou assim, menina, vai ter que fazer esvaziamento de axila, vai ter que não poder fazer mais nada. Porque hoje ela vive assim, ela sente dor, né? Porque ela teve que tirar a mama toda dela. Então ela sente dores, aquele negócio todo. Então, você vai ter que fazer esvaziamento de axila, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. E eu repreendendo, cada vez, porque eu chamo isso palavra de morte. Palavra de morte. E até hoje ela é assim, eu tento levar ela para enxergar a maravilhosa graça que cura através de Jesus Cristo. E ela fala, minha irmã, aí a gente sabe que vai voltar se você declarar. Porque acontecer, irmãos, eu continuo crendo na vitória que Deus tem para mim e para cada um de nós. Eu continuo crendo nas promessas que estão aqui para a minha vida. A palavra. Eu me apeguei muito à palavra. Como faço até hoje. Então, tá, aí fizemos a segunda cirurgia, retirou tudo, aí colocaram um dreno, que eu chamava aquilo de cachorrinho, porque onde eu tinha que ir, eu estava arrastando aquele troço. Fiquei 12 dias com aquilo, né, porque até secar tudo para poder ir lá, retirar. E tá, aí, e só em oração, irmãos, muita oração, tá? E eu me lembro, uma das experiências que eu tive, irmãos, irmãos, tudo que eu estou falando aqui, em nome de Jesus, é para a glória de Deus. Somente a Ele, irmãos, mais nada. Foram experiências que eu vivi. Então, eu me lembro que no dia dessa primeira cirurgia, irmãos, eu cheguei do hospital e fui estava no quarto, recostada, né, para repousar. E que eles tinham retirado o nódulo. E eles estavam na cozinha preparando o jantar, né, a janta para poder levar no quarto para mim e tudo. E eu estava com o celular ligado numa outra ministração de um irmão. E o irmão falando na ministração. E aquilo, irmãos, eu fui entrando no espírito que só Deus. Eu me lembro que teve uma hora, Doriete até entrou assim, meio rindo assim no quarto, assim, que ele também não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Mas teve uma hora que ele entrou, irmãos, no quarto, eu nunca havia falado em línguas na minha vida. Naquele dia o Senhor me batizou com dom de línguas. Ele entrou no quarto, eu me lembro que eu não conseguia parar de falar assim. Eu comecei a chorar, e falando em língua. Quando ele entrou, irmãos, rindo, ele ia falar alguma coisa. Quando ele pisou no quarto, eu só fiz assim, continuei falando em língua e falei assim. Quer dizer, não pisa aqui está bom demais. E ele voltou, e me deixou sozinho ali no quarto. E eu continuei glorificando, aquilo eu não conseguia parar. Só parei mesmo no tempo que o Senhor... E aí a gente quer mais, né, irmãos? É uma coisa tão maravilhosa que a gente quer mais. Aí aquilo chegou a me cansar assim, eu fiquei assim, Senhor. Irmão, sabe qual é a graça disso tudo? É que a gente não sabe o que faz. Eu, pelo menos, rio o tempo todo porque eu fico assim, Senhor, eu não mereço. É uma maravilhosa graça, né? Essas maravilhas que o Senhor faz. Aí tá, tive essa experiência. Aí, passei pela segunda cirurgia, né? E aí, irmãos, as meninas, quando eu fiz a segunda cirurgia, a Dariane foi comigo, né? Que eles estavam de férias ainda da faculdade, hoje já é formada, graças a Deus. Mas assim, elas estavam de férias, então ela pôde me acompanhar. E aí eu me internei na quarta-feira, numa quinta eu fui para casa. Mas até minha filha me perguntou assim, né? A Dariane, quando foi descoberto que a doutora me deu notícia, eu cheguei em casa, falei com eles, nós vamos passar por uma pelejazinha aí. Mas assim, sempre alegre, sempre animando, nunca, eu acredito, porque eu nunca vi lá em casa. Ninguém abatido por causa disso, ninguém chorando por causa disso, a não ser eu orando ao Senhor, que eu sou chorando diante de Deus. Eu choro mesmo. Disso aí eu sempre falo, eu sou chorando diante de Deus. E aí, irmãos, na segunda cirurgia, né? Aí cheguei em casa na quinta-feira, e nisso eu já tinha colocado o grupo familiar e as irmãs do grupo de oração a par da situação. Inclusive,
Quando eu recebi a notícia que eu iria ter que fazer uma biópsia, nós tivemos um grupo de oração na quinta-feira daquela semana, foi na casa de Lucinéia. Você lembra, Lu, disso? Na casa de Lucinéia. E eu cheguei correndo assim, atrasado um pouquinho assim, eu e Dória, né? Tivemos que ir andando. Que eu sempre vou estar andando, eu não ligo com essas coisas, não. Aí, eu falei assim, irmãos, orem por mim também, que eu vou ter que fazer uma biópsia. Aí não sabia ainda, né, que seria confirmado. E já tinha também pedido às irmãs que ficasse oração por mim, né? Do grupo de oração. Porque teria que fazer essa biópsia. Mas, enfim, quando chegou a segunda cirurgia, irmãos, foi no dia 7 de junho. Ela agendou a segunda cirurgia. E aí, fez a cirurgia, né, retirou, eles tiraram... quando eu perguntei à doutora assim, doutora, quando ela falou para mim que eu iria ter que fazer a segunda cirurgia, e eu já tinha conversado com a minha irmã, né? As meninas até falaram assim, mãe, não fica ouvindo muito o que tia Zé fala, não, mãe, porque o seu caso é diferente do dela. E ela, muito tempo de sofrimento, então achou que fosse ser igual, né? Mas para a glória de Deus não foi. Aí eu falei assim, doutora, eu vou perguntar, eu sou curiosa, posso perguntar? Ela falou, pode perguntar. Eu vou ter que fazer esvaziamento de axila? Eu vou ter que retirar a mama toda? Ela falou assim, não. Ela falou assim, não fica dando ouvido o que os outros vão te falar agora, não, que agora o que você mais vai encontrar é gente para querer te enterrar viva. Dá ouvido não. Você não tem nada. Vive sua vida normalmente. Falei, glória a Deus. E aí ela foi e agendou a segunda cirurgia, junto com esse material que eles retiraram ao redor, a raspagem, eles retiraram também 5 linfonodos, para fazer uma investigação mais profunda. Aí passei os 15 dias retirei o dreno com 12 dias, né, venceram os 15 dias do repouso, porque eu não gosto muito de ficar assim de cama não, irmão, não gosto não. Eu sou meio, dentro de casa eu gosto de estar limpando, gosto de estar louvando, eu gosto de estar, sou meio ativa dentro de casa. Então, aí ela venceram os 15 dias, aí saiu o dia da consulta para retornar, para saber o resultado dessa segunda biópsia. Nessa segunda biópsia, ela conversou comigo e falou assim para mim que eu ia fazer só a rádio. E para a honra e glória do nome do Senhor, as 5 amostras dos linfonodos que eles levaram para fazer análise, deram negativo para metástase. Nenhum deu metástase. Louvado seja Deus. Aí ela falou assim, agora então vou te mandar vou te encaminhar para o oncologista, porque ele vai saber as rádios que você vai fazer. Eu falei, vou ter que fazer rádio? Só rádio. Acho que o médico não deve fazer isso com o paciente não, irmãos. Só rádio. Só rádio, tá bom. Marcou o dia da consulta com o oncologista, e aí fui eu para o oncologista. E aí, irmãos, eu me lembro de uma outra experiência que eu tive. Antes, eu vou lá e volto cá, né? Por causa da experiência que eu tive no decorrer dos processos. Eu tive uma experiência, irmãos, que, assim, para mim foi a mais tremenda de todas. Eu me lembro que as meninas tinham voltado para a faculdade. E eu, pelo dia, ficava eu só em casa ali, né? Porque as meninas chegavam no horário de almoço, então eu já deixava o almoço pronto, para poder me dar o almoço no horário certo, porque eu não podia fazer esforço ainda, né? Tinham cortado no lugar de colocar o dreno, para tirar os linfonodos, e embaixo também. Então eu não podia fazer esforço, nenhum por enquanto. Fiquei quieta ali. E eu me lembro, irmãos, estava um silêncio assim, né? Meu bairro ultimamente anda até um pouquinho agitado, mas há um ano atrás estava bem silencioso, para a glória de Deus. E eu ali em oração, sentado no sofá da sala, irmãos. Sentado no sofá da sala em oração, com aquele dreno ali no chão, o cachorrinho. E eu só. E Deus ali em oração, que sempre estava em oração, sempre em oração. Irmãos, quando eu abro meus olhos, do lado, assim, tem um corredorzinho que vai para o quarto das meninas, né? Atrás do sofá menor. Eu vi, irmãos, Deus abriu meus olhos, a visão espiritual, para que eu visse que eu não estava só.
Eu vi um anjo, irmãos. Eu vi um anjo. Eu vi um anjo alto, alto, alto. E olhando para mim assim. E eu só baixei minha cabeça, fiquei ali eu caí no choro de novo, né? Porque tudo é choro. Aí, quando eu abri os olhos, já não estava mais lá. E eu queria ver de novo, porque o negócio é tão bom que a gente quer. E eu procurava, até hoje eu fico olhando para lá assim. Cadê? Mas eu sei que os anjos seus estão ao nosso redor, irmãos, né? Eu creio nisso. Mas, e aí tá, né? Depois que eu retirei esse dreno também, irmãos, eu não parei mais em casa também, não. Os irmãos perceberam que eu vinha de máscara, mas não ficava parada, não. Sempre estava aqui nas reuniões. Estava bem, graças a Deus. Participei até das vigílias, né? Da campanha de oração das vigílias, eu vinha. Mesmo recém-operado, mas eu vinha. E por que eu não parei mais, irmãos? Porque foi mais uma experiência com o Senhor que eu vivi. Por quê? Por causa do dreno, eu não conseguia deitar totalmente. Então, eu passei por vários dias, até eu conseguir uma posição que não me machucasse, eu demorei. Eu passava mais as noites recostada, com aquele negócio por cima de mim, que tinha que ficar no chão. E aquela mangueira que passava por cima de mim. E o medo de eu dormir e puxar aquilo. Então, eu quase não dormia. Mas eu ficava mais em oração. E tem uma rádio, irmãos, eu não sei se os irmãos aqui já acompanharam, toda segunda-feira, depois das 10 horas, tinha vigília adoradores. Aí eu estou ali, eu colocava a rádio no celular, na cabeceira assim, e eu deitava na beira, que ficava mais fácil para eu levantar, para ir ao banheiro, aquele negócio todo. Para me movimentar, não dá para ficar no canto da cama. Ali eu estou ouvindo, irmãos, e eu, coração assim, muito quebrantado. E era uma missionária que estava ministrando a palavra nessa noite. E eu em choro ali, caladinha, Dorete só dormindo ali, eu calada ali, mas em choro, em prantos. Mas choro de alegria, irmãos, né? E de gratidão a Deus pelo que Deus estava fazendo. Essa irmã vira para mim, porque eu ainda não estava saindo de casa, mas eu já tinha tirado o dreno. Essa irmã vira e fala assim: eu vejo uma mulher que está chorando. Uma mulher está no quarto, na cama, chorando. Deus manda te falar que é a hora de você sair desse quarto. Não é para você parar. Irmãos, aquilo eu senti, me arrepiei, de cima e embaixo. Eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Aí que eu chorava mesmo. O Senhor está falando comigo. E aí, quando eu comecei a vir para as vigílias, né? Comecei a ir para o grupo familiar. Aí uma das meninas até falou assim: ô mãe, você não pode estar saindo. Eu falei, que não pode. Quando Deus dá uma direção, é melhor seguir. Quando Deus dá uma direção, é melhor seguir. Para não. E aí, eu só parei mesmo aquele tempo que a doutora, inclusive me afastei, né, dos ministérios, porque quando ele passou as químios, eu não sabia como o corpo iria reagir. Né? E eu vou falar com vocês por quê. Aí tá, eu fui na primeira consulta, dia 5/7, eu fui na primeira consulta com o oncologista. E eu estou ali conversando, passando tudo, contando o histórico familiar, aquele negócio todo. E aí ele falou assim: você vai fazer 4 meses de químio. Eu olhei para ele assim, eu falei, químio? Ué, a doutora falou que eu só ia fazer rádio? Por que você está falando que eu vou fazer químio agora? Eu já pensei, o negócio deve ter sido bonito, não. Aí, depois eu pedi desculpa ao médico, irmãos, porque eu acabei assustando ele, né, com a minha reação. Ele falou assim: não, você vai tirar de letra isso aí, Deus está cuidando. Lá na frente você vai entender por quê. Eu falei, tá bom, doutor, só me desculpe pela minha reação, mas é porque a doutora falou que eu só ia fazer rádio. Não, nós vamos fazer um tratamento mais completo. Lá na frente você vai entender por quê. Você vai tirar de letra. Não se preocupa não. Vai cair o cabelo, mas o cabelo depois cresce. O importante é você ficar bem. Ficar curado. Eu falei, tá bom. Mas depois, sabe por que eu voltei lá atrás? Porque, irmãos, a gente ora. Eu, por exemplo, ficava assim. O Senhor, cuide de mim. Meu Deus, não me deixa só. Meu Deus, eu pedia tanto ao Senhor, não me dá vigor no meu corpo, não me deixa em cima de uma cama prostrada. Eu gosto de arrumar a casa, eu gosto de estar limpando, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de estar fazendo minhas coisas, né? Então, eu não gosto de ficar imaginando.
Já, imagina, passou a época da Covid, que me deixou acamado uns bons dias, que eu passei a não gostar da noite, porque chegava à noite tinha aquela sensação que ia morrer. Uma coisa horrível. Então, eu não gostava. Assim, de campo, também pavor. Aí, tá bom. Aí, irmãos, quando foi dia 11/7, eu dei início à primeira sessão de quimioterapia. E na primeira sessão, aí vem um enfermeiro de lá, senta perto da gente e, ó, você pode ter isso. Fala tudo que pode acontecer no corpo da gente. Né? Tudo que pode acontecer. Isso, você pode ter diarreia, você pode ter vômito, seu cabelo vai cair, e você pode perder o apetite, pode ter febre. Se tiver febre, corre para o pronto-socorro. E aquele negócio. E isso assusta um pouco, mas eu, firmado na palavra. Irmãos, eu acordava de madrugada, Deus me acordava de madrugada, com aquele cântico do Salmo 40. Eu acordava com aquele salmo cantando na minha cabeça alto, porque eu orava muito nas madrugadas. O meu desafio maior era orar nas madrugadas, e como eu quase não dormia mesmo, então eu orava muito. E eu acordava com aquele som alto assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E eu amo esse cântico até hoje. E eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira sessão de quimioterapia, eu levei o fonezinho da minha filha e botava aqui no ouvido. E ficava ouvindo esse cântico. E cantando. Ali dentro assim, não sei o que eles entendiam que eu estava fazendo, não, mas eu estava assim, só viajando no Espírito. E a única coisa que eu orava muito, irmãos, eu orava muito ao Senhor. Senhor, abençoa o enfermeiro que vai pegar o acesso hoje. Não deixe me furar mais de uma vez, não. Porque eu tenho pavor de ser furada, agulha. Né? Agulha. E aí, tanto Deus sabe disso, irmãos, que teve um dia, porque os irmãos, não sei se os irmãos, né, se todo mundo já pegou acesso aqui. Isso dói muito. Já. Dizem que dói demais. Eu orei muito ao Senhor nesse dia, toda vez, né? Que eu ia para lá, eu ia bem tranquilo. Irmãos, pense numa pessoa que entrava naquele elevador, numa alegria, louvando, abençoando a vida dos outros, falando de Cristo para os outros. Era desse jeito lá dentro, até hoje. Chego lá dando bom dia. No último dia de quimio, eu levei as lembrancinhas com uns chaveirinhos que eu comprei para os enfermeiros, escrito gratidão. E entreguei para cada um deles, porque acaba fazendo parte da família da gente. Se tornam amados por nós, né? Então, orem pelos enfermeiros, porque eles passam lutas grandes lá dentro. E aí, fui fazendo essas químios, né? E quando foi... Aí ele falou assim, ó, você vai ter que... Porque a cada 3 meses eu ia na consulta com o oncologista, né, e mostrava o exame de sangue para ele ver como que estava. E aí apareceu a proteína tumoral. Ele falou assim, ó, você vai ter que tomar uma vacina durante 1 ano. E essa vacina, eles têm que fazer o pedido pela Secretaria de Saúde, que ela é muito cara, né? Ele falou, você vai tomar 1 ano, porque para matar a proteína tumoral. Tá bom. Como eles demoraram muito a mandar essas vacinas para o hospital, eu só consegui tomar a primeira dose que eu poderia tomar junto com as químios, no mesmo acesso, para não precisar de furar mais. Mas eles demoraram. Então, eu comecei a tomar essa vacina na última sessão de químio. Foi no dia 17 de novembro. Aí, irmão, vocês prestaram atenção na data? A primeira foi dia 11/7. A última, 17/11. Ele falou que eu iria ficar 4 meses tomando químio. Tá bom, para mim, eu fiz umas contas aí, porque eu ia lá toda semana. Para mim, ia dar mais de 20 sessões de químio. E eu só em oração. Aí, irmãos, teve uma maravilhosa noite, eu sonhei que na casa da minha mãe eu via a mastologista, a minha médica mastologista, né, com uma sobrinha dela, que eu nunca vi a família da mulher, não conheço. Ela saía correndo com a menina e falava assim, ó, não se atrasa não. Nas clínicas, no Hospital das Clínicas, é 12 horas, é meio-dia, não se atrasa não. O número 12. Fica ligado no Espírito, irmãos, olha só. Tá bom.
Eu falei, hein, doutora Jeane, no meu sonho. Nem consulto mais doutora Jeane, só acompanhamento de ano em ano agora. Quando eu fui para ir para o Santa Rita, que eu prestei atenção, eles botam o número da poltrona que a gente vai sentar para tomar a químio, porém eles não chamam, eles chamam para que tiver vazia, eles não chamam para aquele número ali. E eu percebi que em 2 agendamentos tinha o número 12. Irmãos, isso não é a numerologia, em nome de Jesus. O número 12. Eu falei, Senhor, está falando comigo de novo, algum mistério tem nesse número 12, eu não sabia o que era. Mas enfim, descansei no Senhor e deixei. Quando eu cheguei na consulta, irmãos, com o oncologista, ele falou assim, e aí, está bem? Eu estou bem, graças a Deus. E, detalhe, Deus cuidando de mim o tempo todo, porque os sintomas que eles disseram que eu iria ter por causa das químios, eu não tive nenhum. Para a honra e glória do nome do Senhor. Não senti nada, a não ser mesmo o cabelo que caiu muito, eu tive que cortar. Fora isso, nada, irmãos, nada. Minha irmã ficou assim, abismada. Como que eu fiquei bem? Eu falei, minha filha, ó, a força vem de lá. Só. Aí, eu cheguei na consulta com ele, irmãos, e ele falou assim, já está acabando. Eu falei, acabando? O senhor não falou que seriam 4 meses? Não, são 12 sessões. Aquilo eu olhei para ele assim, irmãos, eu fico parada assim, eu fiquei meio abismado olhando para ele assim. Me deu vontade de falar assim, Deus me falou que seriam 12. Porque Deus me falou em sonho, né? E depois me mostrou aqueles 2 números lá para eu perceber. Você vai fazer 12 sessões. Não são 4 meses, foram 3 meses só. E aí, eu falei, meu Deus, aqui dá vontade de sair correndo, irmãos, e contar para todo mundo. Mas eu falei, eu vou guardar aqui no coração, melhor ficar quieto. Porque ainda não era hora de falar, irmãos, ainda não era hora de falar nada. Aí, aliás, a família sabia das coisas, né? Porque lá em casa a gente compartilha muito. Conversávamos até tarde sobre essas coisas, sobre vida espiritual, a gente sempre tem esse costume até hoje, assim. Aí tá, aí comecei a tomar, esse sorinho, ele falou, a gente chama de sorinho essa vacina, porque ele chamando de sorinho, porque é diluído no soro, né? Eu acostumei a chamar de sorinho. Eu iria tomar por 1 ano, né? Acabei tomando por 8 meses. Porque no dia 26 de julho desse ano eu fiz a última dose. Acabou. Né? As rádios, quando terminaram as químios, ele me encaminhou para o médico da rádio para ele avaliar quantas rádios eu iria ter que fazer. O médico passou 15 sessões de rádio, 3 semanas seguidas, todo dia. Todos os dias, 3 semanas seguidas de rádio. Né? E ainda disse que ia ter que ficar incômodo, e aquilo eu perguntava, minha irmã falava, você vai fazer rádio? Eu vou ter que fazer. Não passa isso, não passa aquilo, porque eu quase perdi isso aqui, quase perdi isso aqui. Tá bom. Irmãos, enfim, eu fiz dia 26, eu comecei as sessões de rádio dia 5 de dezembro. Dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, eu terminei as sessões de rádio. E hoje eu só estou com hormonioterapia, para a honra e glória do nome do Senhor, que até o ano de 2028, pela contagem do médico, mas Deus sempre tem me surpreendido, vocês perceberam? Pela contagem do médico, eu vou tomar esse hormônio durante 5 anos, né? Que é o tempo depois, 5 anos. Então, até 2028 eu estou tomando esse hormôniozinho, mas que também, para mim, não causa, graças a Deus, aumento de peso. Isso aí tem que, né, fechar a boquinha. Mas, enfim, irmãos. E eu sei, irmãos, que nesse processo eu aprendi muito. Por isso que eu disse que o deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Porque no deserto que eu passei, eu aprendi muito. Aprendi que a gente nunca está sozinho. Eu aprendi que por mais que a gente esteja cercado por família, por irmãos, por amigos, é a gente, Deus, o trato é com a gente. É a gente, Deus, irmãos. Né? O trato é com a gente.
Então, isso eu aprendi. E, assim, irmãos, eu não tenho ficado ansiosa por nada, não tenho, pode acontecer, nada disso. Até porque, irmãos, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando minha filha perguntou assim, mãe, você está com medo? No início do tratamento, eu falei assim, medo? Não. Não, porque cada um dos meus dias foi determinado e escrito por Deus. Eu vou viver até o último ponto que Ele escreveu para eu viver. E acabou, não tem conversa mais. Né? Então, a gente não tem que ter medo, irmãos. Os desafios vêm, as situações vêm, e muitos abalam. Eu, no meu caso, graças a Deus, não tive motivo para me deixar assim, né? Tem desertos que são maiores? Tem desertos que são maiores. Né? Leva mais tempo. Mas aprova ao Senhor que o meu fosse mais curto. E eu creio no Senhor Jesus. Aconteça, acontecer, irmãos. E essa carne aqui é corruptível. E até porque, se eu deixasse a ansiedade e o medo tomar conta de mim, o que iria acontecer? Eu iria ficar mais doente. Minha família iria adoecer muito mais por causa de mim. Então, quando a gente cuida da gente está cuidando do outro. Né? E se Deus tivesse que me recolher, quem ia ser contra isso? Eu? Quem sou eu? Quem é Jacinildo, coitada? Ia partir, mas com Cristo, glória a Deus, pode partir a qualquer hora. Então, eu não tenho que ter medo dessas coisas, né? A gente não tem que ter medo, irmãos. Eu vivo assim na paz de Cristo, né? É a paz que excede todo entendimento de verdade. Então, irmãos, o mal do século hoje é a tal da ansiedade. Não deixe isso tomar conta do coração de vocês de maneira alguma, irmãos. Passem pelo que passar. Não deixa. Eu sei que tem situações que não são fáceis de passar por elas. Mas quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, a gente pode crer, confiar. Aconteça o que acontecer, irmãos, Ele está cuidando. Sabe, domingo retrasado eu estava participando da escola a EBT, e eu ia até abrir o microfone para falar, que foi o Rogério que tinha dado aula. Esse abençoado Samuel pega a fala dele para falar, levanta a mãozinha para falar. E eu sentada ali na mesa da cozinha ouvindo o compartilhar dos irmãos. Irmãos, quando Samuel começou a falar, teve uma fala dele que ele falou assim, que se a pessoa não morrer, porque Deus tem planos ainda para ela aqui nessa terra. Aquilo Deus me tocou profundamente, irmãos. Eu chorei ali, eu falei, Samuel é uma benção, esse menino é uma benção, irmãos. Eu oro muito por esse menino, glória a Deus, eu amo Samuel demais. Então, e aquilo Deus me tocou profundamente. Falei, que benção esse menino, que benção, Senhor, em nome de Jesus, guarda esse menino. Porque realmente Deus fala tremendamente através da vida desse menino. Então, irmãos, eu separei até os versículos aqui, né? Que está, Romanos 8, 28 fala assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no versículo 31 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Aqui é Eclesiastes, irmãos, tem uma palavra que diz assim, não vou nem abrir, vou só falar com os irmãos, Eclesiastes 9:10, que fala assim, tudo que tiver a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obras, não há projetos, não há conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, irmãos, façamos com excelência para o Senhor. Sirvamos com alegria no coração. Somos um corpo. Né? E quem tiver disposição, disponibilidade de servir, irmãos, sirva com alegria. Ainda que para nós seja a mínima coisa, mas vamos servir com alegria. E com gratidão. Com muita gratidão. Bem, irmãos, eu deixo essa palavra para vocês, esse testemunho. E eu agradeço ao Senhor por poder estar aqui compartilhando com os irmãos daquilo que Ele derramou, né? Algumas experiências, né?
que Ele derramou na minha vida. Porque foram muito mais, mas assim, o tempo não permite falar tanto assim. Amém, irmãos?